Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 19, que diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por meio do medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Bom, queridos, aqui nós vemos que os discípulos, ainda muito temerosos com o que poderia acontecer, afinal de contas, o mestre deles havia sido preso e morto numa cruz. Imagine como estava a mente deles, né? Eles estavam muito culpados, muito entristecidos e com muito medo. Se tem uma coisa que aflige a sociedade hoje em dia é a ansiedade. Imagine o que eles estavam passando aqui, de decepção, de tristeza e de medo. Todos os sentimentos de sofrimento, de perturbação da mente humana estavam sobre eles. Imagine o quanto a mente estava agitada, o quanto a mente estava inquieta. Mas eles se reuniram. Tá aí um princípio importante, né? Quando estamos muito abalados, muito entristecidos, em vez de nos isolarmos, que essa é uma tendência, mas é perigosa, a gente se reunir, buscar calor humano, buscar um se aconchegar no outro, um dar força para o outro. Isso realmente promove, né, um pouco de vontade de superar quando a gente tem uma pessoa do lado. A pessoa do lado nos agarrando pelo braço, nos dando apoio, nos dando abrigo, falando vamos em frente, vamos juntos. Então os discípulos, em vez de se isolarem ou correrem cada um para o lado, pelo menos se uniram. E esperando, né, ver o que faziam, mas juntos. Muito bom, né, queridos? Temos pessoas para estarmos juntos. Mas eles estavam com muito medo, medo de serem capturados, e o medo dele passaria logo a seguir, né? Porque Jesus cumpriu a promessa dele, que ele havia dito pelo menos duas vezes. Ver se Jesus só aparecesse, já seria maravilhoso demais. Agora imagine, né, ver que Jesus sabia antes, havia prometido e cumpriu a promessa. É por isso quando Jesus diz, olha, eu vou voltar novamente, os discípulos não tinham a menor dúvida, porque a coisa mais difícil ele já havia feito, que era ressuscitar dos mortos. Ele prometeu, por exemplo, em João 14, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, né? Significando a morte. Mas vós me vereis quando eu ressuscitar, porque eu vivo, vós também vivereis. E ele diz, naquele dia, qual dia? Esse dia aqui. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vou voltar a esse ponto já já. João 16, Jesus também promete, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, porque eu estou aqui me despedindo. Mas eu vos tornarei a ver, e alegrará-se o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, para aquela mente agitada, para aquele medo, para aquele sofrimento, para aquela tristeza, para aquela decepção, Jesus já havia dito: vocês vão passar por esse momento, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e essa alegria ninguém mais poderá tirar de vocês. Que a gente possa, queridos, ter esse encontro com Jesus ressuscitado, e que esse encontro com ele encha o nosso coração de alegria, uma alegria que o ser humano não pode roubar, que seja uma alegria em Deus. Então essa promessa é cumprida quando Jesus entra, e aí tem esse mistério aqui, porque as portas estavam trancadas, né? Aparentemente até com barricada, né? Com medo de judeus ou soldados entrarem, então estavam com as portas todas trancafiadas, mas Jesus entrou. Como? Bom, aí no corpo glorificado de Jesus não se sabe que tipos de propriedades, características tinha, mas aparentemente ele atravessou as paredes ou a porta porque a porta estava trancada, né? Ou então, não sei se a porta abriu automaticamente para ele, enfim,
texto não é muito claro, mas Jesus simplesmente apareceu no meio deles. Agora, prestem atenção, queridos, qual é a frase que Jesus diz? Ele diz, paz seja com vocês. Então, olha o caráter de Jesus, a bondade de Jesus. Estava ali pessoas que haviam negado a ele, poucos dias atrás, o havia abandonado, o havia traído, e Jesus chega a eles sem qualquer tipo de acusação, sem jogar na cara deles o erro deles, não, ele simplesmente diz, paz seja com vocês. Quem dera a gente tivesse mais esse tipo de atitude, né, queridos? Essa facilidade, essa bondade em perdoar e oferecer a paz. Paz seja com vocês. Então veja só, quando é que houve, queridos, esse primeiro culto do Evangelho, né? O culto da ressurreição? Em que dia foi? Nós vemos nesse verso 19, ao cair da tarde, então já era noitinha, daquele primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Então veja, no domingo, os discípulos de Jesus estavam reunidos e Jesus compareceu. Então está aqui a definição do culto cristão. Discípulos reunidos, em meio à tristeza, a sofrimento, a medo, reunidos juntos. E quem aparece para estar com esses discípulos, para trazer alegria? Jesus. Então esse é o primeiro culto. E por isso o domingo passou a ser chamado de o dia do Senhor, como está lá em Apocalipse 1:10. O dia do Senhor, porque foi o dia que os discípulos se reuniram e se encontraram com Jesus. Foi uma reunião que Jesus se fez presente. Daí os cristãos passarem a adorar no domingo. Como Jesus diz, né? Onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, por isso os discípulos passaram a se reunir nesse dia, no domingo. Lembram que eu li lá em João 14? Jesus diz, naquele dia, né, ele falando que o mundo não o veria mais, mas os discípulos o veriam. E aí Jesus diz, naquele dia que vocês me verem vivo, e o mundo já achou que eu já fui embora, que eu morri, naquele dia que vocês me verem, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a expressão de Jesus, naquele dia. Que dia? Domingo. Então, naquele dia, nesse domingo que eles se reuniram, em que o sábado foi o sábado de derrota, um sábado de tristeza, um sábado de amargura e de culpa. Sexta-feira foi o dia da morte, do sofrimento de Jesus. E chega o domingo, e nesse dia, o que Jesus diz que acontece? Naquele dia, no domingo, conhecereis que eu estou no Pai. Ou seja, primeiro, a total comprovação que Jesus é Deus, que Ele está no Pai. Ele e o Pai são um. Jesus havia dito isso dezenas de vezes aos discípulos. Eu sou Deus em carne, eu e o Pai somos um. Mas os discípulos continuavam perguntando, mas mestre, nos mostra o Pai. E Jesus, mas vocês estão vendo o Pai, vocês não estão me vendo, vocês não creem que eu e o Pai somos um? Os discípulos até tentavam, até se esforçavam, mas aquilo não entrava na cabeça deles. Como é que esse homem aqui que soa, esse homem que tem sede, que tem fome, que se cansa, que vai dormir, que vai ao banheiro, como é que a gente imagina esse homem aqui ser Deus? É muito difícil, Jesus. Não dá para... A gente tenta, mas não dá. Agora Jesus diz, naquele dia, vocês vão conhecer que eu estou em meu Pai. Aí todas essas questões, mas é Deus mesmo? Como é que pode? Nesse dia da ressurreição, eles conheceram. Não é uma mera... Não, tá, eu vou tentar acreditar. Não, eles conheceram, eles viram com os próprios olhos que Deus, que Jesus estava em Deus, que Ele era Deus. E Jesus continua, naquele dia, no domingo, conhecereis que eu estou em meu Pai, ou seja, que eu sou Deus em carne, e vós em mim. Ou seja, que vocês fazem agora parte desse reino,
que o reino aparentemente destruído, né, que os romanos crucificaram, que os líderes religiosos judeus condenaram. Não, não, não. Nada disso, eles não têm poder para isso. Vocês saberão naquele dia que vocês estão em mim, que vocês fazem parte desse reino indestrutível, desse reino eterno. E mais, conhecerão também que eu estou em vós. Ou seja, que vocês nem vão precisar me ver fisicamente, ver de forma visível, não, porque eu vou estar sempre em vós, por meio do meu Espírito. Né? Porque foi depois da ressurreição que o Espírito seria liberado, de forma mais contundente, mais poderosa a partir ali do Pentecoste, mas tudo veio graças a partir da ressurreição. Então Jesus diz, quando que isso vai acontecer? Tudo isso. Saberão que eu sou Deus, que vocês fazem parte do reino de Deus, e saberão que agora eu vou morar para sempre no coração de vocês. Quando? Que dia? Naquele dia, no domingo. Por isso esse dia passou a ser chamado de o dia do Senhor, porque foi o primeiro culto, foi a primeira reunião dos cristãos, em que eles, a portas fechadas, com medo, tristeza, sofrimento, decepção, mente agitada, inquieta, sem saber para onde ir, sem saber nada direito, quem é Deus, Jesus é Deus, meu Deus, o que aconteceu? E de repente ele entra e faz parte daquela reunião. Ele se reuniu com os discípulos. E ele se reúne todas as vezes que nós nos reunimos no nome dele. Podem ser 2, podem ser 3, mas estando no nome dele, Jesus se faz presente. E por isso adoramos no domingo. E por isso nos reunimos e ficamos juntos. Para um dar força para o outro. Para Jesus se fazer presente. E para que a gente conheça que Ele é Deus, que nós pertencemos ao reino dele e que Ele mora dentro de nós. Meus amados, que Deus vos abençoe. A graça e a paz do Senhor.